Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início ao capítulo de número 4 e o tema desse capítulo é trabalho de uma força. Então vocês podem abrir o livro de vocês na página 45. O que seria um trabalho? Trabalho está relacionado a um serviço prestado. Então quando alguma pessoa faz algo, a gente chama isso de trabalho, principalmente em empresas, em casa mesmo. A gente sempre está realizando algum tipo de serviço e cientificamente a gente chama isso de trabalho. Mas na física, o termo trabalho, ele vai além do que só prestar algum serviço. Então a gente vai ver essas aplicações teóricas a partir de agora, do que seria um trabalho aplicado. Matéria e energia certamente são os principais objetos de ciências da natureza. O que seria uma matéria? É um conjunto de substâncias que formam um corpo. E energia é aquilo que o corpo gasta para realizar determinada tarefa. No nosso dia a dia, a gente pode ter alguns exemplos de transformação de energia. Então, a gente tem a fotossíntese, que é transformando a energia luminosa em química nas plantas. A combustão, que é transformando a energia química em calor. A gente tem a geração de energia, que é transformando a energia mecânica através da rotação de uma turbina em energia elétrica, nas usinas hidrelétricas. E a geração de energia elétrica nas termoelétricas, ou seja, a gente está transformando um tipo de biomassa, um tipo de energia em energia elétrica. Então, constantemente a gente está transformando energia, tá? Aqui a gente pode dar um exemplo também, o que acontece com o corpo humano. A gente está transformando as energias que o nosso corpo retira dos alimentos em movimento, Para a gente restaurar a nossa energia, a gente precisa se alimentar. Então, existe também essas transformações de energia no nosso próprio corpo. Então, a grandeza de energia não fica restrita à utilização científica. Ela faz parte do nosso cotidiano. A energia térmica proveniente do Sol mantém uma temperatura adequada na Terra. Então, a gente tem várias transformações no nosso dia a dia. Muitas vezes, a energia de um sistema, como a energia mecânica acumulada em uma represa. Energia mecânica é aquela energia que causa movimento. Vocês vão lembrar do ano passado que nós estudamos os tipos de transformações de energia. Nós vimos energia mecânica, energia cinética, energia potencial gravitacional. Lembra? Então, vocês já têm uma base do que é energia mecânica. Então, é medida pela quantidade de energia que pode ser transferida ou transformada. Tá? Energia elétrica, no nosso caso, da represa. Então a represa lá tem, mesmo com a água parada, ela tem um tipo de energia. Alguém lembra qual que é a energia? Energia potencial gravitacional, porque ela está parada a uma determinada altura. Essa quantidade de energia transferida ou transformada, utilizamos o conceito de trabalho físico, tá? E é por ele que nós vamos iniciar os nossos estudos. Trabalho, então, é quando a gente transforma um tipo de energia em outro, ou quando a nossa força vai realizar uma ação. E para realizar uma ação, ela tem que promover um deslocamento. Trabalho de forças constantes. Vocês sabem que nós podemos ter forças constantes e forças variáveis. Primeiro nós vamos ver sobre forças constantes. Trabalho e energia são grandezas distintas, mas mantêm íntima relação entre si. Tanto que tem a mesma unidade de medida, que no sistema internacional é o Joule. O nome dessa unidade é em homenagem a James Joule. Então, trabalho é o resultado de uma construção teórica desenvolvida para calcular a quantidade de energia retirada ou fornecida a um corpo em decorrência da aplicação dessa força. Observe essa imagem aqui, olha. Nessa situação, a pessoa tem que levantar essa bolsa. Então, para levantar, para deslocar esse objeto, ela precisa fornecer uma quantidade de trabalho, maior do que a força peso, ou seja, ela precisa desenvolver uma força maior do que essa força peso, tá? Que vem da onde? Que vem da massa, Então, considere uma bolsa com massa M em repouso sobre o solo. Para levantá-la e colocá-la sobre a mesa, é necessário aplicar uma força verticalmente para cima, A aplicação da força é para cima.
Nessa situação, houve realização de trabalho físico. Por quê? Pois houve uma aplicação de força sobre a bolsa e as forças provocaram um deslocamento. Então a gente conclui que trabalho é uma grandeza definida pela quantidade de energia transferida de um sistema para outro. Ou seja, a pessoa está transferindo a sua força para o sistema que é a bolsa, provocando assim um tipo de deslocamento. O trabalho é representado pela letra T, esse Tzinho, letra grega, e é medido em newtons metro, mas comumente em joules. Vocês vão ver muito essas unidades de medida, joule ou então a unidade de potência. Alguém lembra qual que é a unidade de potência? Potência dos aparelhos é medida em quê? Em watts. Tá? Então vocês vão ver muitas dessas unidades de medidas. Então, determinação dessa força constante. O trabalho de uma força pode ser analisado de acordo com a direção aplicada. Então, o trabalho de uma força aplicada no mesmo sentido do deslocamento. A pessoa está puxando esse caixote. Então, a gente diz que esse trabalho favorece o movimento, certo? Porque ele está puxando, não tem nenhuma força que restringe esse deslocamento. Então, esse trabalho favorece o deslocamento. Olha a equação que nós vamos utilizar, então, para calcular o trabalho. Trabalho de uma força é igual a força aplicada vezes o deslocamento. Fácil, né? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. O trabalho realizado por uma força constante é obtido pelo produto entre a intensidade da força que atua na direção do movimento. Então, se eu estou aplicando essa força aqui para a direita e o meu deslocamento está sendo para a direita, então o trabalho é positivo. Olha, o trabalho de uma força aplicada no mesmo sentido de um deslocamento pode ser denominado de trabalho motor, ou seja, ele está favorecendo. Quando a pessoa acelera o carro, esse trabalho é positivo ou é negativo? Se ele acelera e o carro vai para frente, o trabalho é positivo. O trabalho motor tem sinal positivo e está relacionado com o aumento de energia cinética. Quando se acelera o carro, esse carro vai ganhando velocidade, logo ele vai ganhando mais energia. E a gente chama isso de energia cinética, tá? Que vem de movimento. Agora, quando a gente tem um trabalho aplicado no sentido oposto, ou seja, lembra da força de atrito? A força de atrito é aquela força que vai oposta ao meu movimento. A pessoa está aplicando a força para a direita, mas mesmo assim tem uma força de atrito. É isso que acontece no nosso dia a dia, quando a gente arrasta ou empurra um objeto, né? Ele tem a sua força de atrito por causa do contato com a superfície. Então, quando o movimento é desfavorecido por essa força, a gente fala que essa força é negativa. Então, o trabalho ele é negativo. Então, o trabalho realizado por uma força no sentido contrário ao deslocamento é obtido pelo produto entre a intensidade da força e o deslocamento sofrido pelo corpo. O trabalho de uma força aplicada no sentido contrário ao deslocamento pode ser chamado de trabalho resistente, igual ao carro. Se você está acelerando e a pessoa pisa no freio, esse freio ele oferece um trabalho resistente ao trabalho positivo, né? Então ele recebe um sinal negativo e está relacionado à redução de energia do sistema. Geralmente esses trabalhos negativos ou esses trabalhos resistivos vão ser realizados pela força de atrito. Trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento. O que significa perpendicular? Significa que forma um ângulo de 90 graus no caso aqui, com o deslocamento. Se a gente for aplicar os vetores aqui, olha, nós temos uma linha de 90 graus. Trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento. Ele está falando aqui das forças que agem no sistema, aquelas forças que não prejudicam e nem somam no nosso sistema. Então nós temos aqui quais forças? A força normal e a força peso. Por quê? Perpendicular quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Se a gente esticar o vetor peso aqui, ele forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Tá? Por quê? O deslocamento nessa situação está indo para a direita. Mas essas forças P e N, a força peso e a força normal, está sendo aplicado na perpendicular, ou seja,
Como o deslocamento é para frente, a normal e a peso elas não influenciam, a gente pode eliminar. A gente diz então que neste caso o trabalho é zero, mas isso é para quando a força for aplicada no ângulo de 90 graus ao deslocamento, ok? Nessa situação aqui. Agora, se o bloco estivesse subindo ou descendo, aí a gente precisaria considerar essas forças aplicadas. No caso, a força normal ou a força peso, quando o movimento for na vertical. Agora, como o movimento é na horizontal, a gente não considera essas duas forças. Então, o trabalho realizado por uma força perpendicular ao deslocamento, ele é nulo, ou seja, quando o movimento for para a direita ou para a esquerda, a gente vai desconsiderar a força normal e a força peso. Mas, quando esse movimento for para cima ou para baixo, a gente tem que considerar, porque ele está ou a favor ou contra a força peso. Nós temos aqui o trabalho de uma força oblíqua. Nessa situação, a gente terá um ângulo entre as forças aplicadas. Olha aqui, nós temos a força normal e a força peso na vertical, e nós temos aqui uma força F aplicada na diagonal. E vocês já sabem que toda força aplicada na diagonal, a gente tem que fazer a decomposição dos vetores, ok? Por quê? Para ângulos entre 0 e 90, as forças aplicadas excedem o trabalho potente, ou seja, elas vão se somar para a gente realizar um trabalho. Por outro lado, quando o ângulo entre as forças do movimento é maior que 90 e menor ou igual a 180, as componentes paralelas ao movimento estão no sentido oposto ao deslocamento, resultando no trabalho resistente. Então, nessa primeira situação, o trabalho é potente, ou seja, motor, e quando ele é maior que 90 ou igual a 180, ele é um trabalho resistente, ok? Porque olha o deslocamento continua indo para a direita, mas a força é aplicada no sentido contrário. Então, quando as forças forem menor que 90, considera-se ainda um trabalho potente, ou seja, um trabalho motor. Mas quando as forças forem maior que 90 e menor que 180, ele será um trabalho resistente, porque ele está contrário ao deslocamento. Então, pessoal, quando a nossa força for aplicada com um ângulo, a gente deve levar isso em consideração. Então, a equação para a gente calcular a força quando tiver ângulo é só calcular pelo cosseno do ângulo. O trabalho da força é igual a força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, ok? Então, os exercícios eles trarão esse valor de cosseno para vocês. E isso para quando a força for aplicada com ângulos diferentes dos ângulos 0, 90 e 180. Por quê? Porque vocês sabem que o cosseno de 90 é igual a quanto? É igual a 1. O cosseno de 0 é igual a 1. O cosseno de 180 é igual a 1. Então a gente vai ver o trabalho realizado total sobre um corpo. Nós temos aqui a situação. Então nós veremos duas formas de realizar o trabalho total dessas 4 forças que agem nesse sistema. O problema fala: imagina o ciclista pedalando em uma pista plana horizontal em um percurso de comprimento de 100 metros. Considere que as seguintes forças atuam sobre o ciclista e bicicleta. Então nós temos a força motora, porque a pessoa está indo para frente, a força aplicada, força motora de 100 newtons. A força de atrito, a força de resistência, 60 newtons. A força peso de 800 newtons, que é do conjunto do ciclista e da bicicleta. E a força normal de 800 newtons para cima, tá? O trabalho total realizado no sistema pode ser determinado pelos procedimentos descritos a seguir. Então, o que nós iremos fazer? Vamos determinar o trabalho total realizado pela força resultante. Força resultante, vocês já sabem, né? A gente realiza através das somas ou subtrações dos vetores. Olha, 800 newtons de normal, 800 newtons de peso. O que a gente pode fazer? Como são contrárias, aqui vale 800 e aqui vale 800, a gente pode eliminar. Então, na vertical, que é em Y,
A resultante é igual a zero, porque são opostos e a gente vai subtrair. Agora, na horizontal, quais forças que estão agindo? A força motora e a força de atrito. Então, nós vamos fazer força resultante, força motora menos de atrito. Quanto vale a força motora? Vale 100. E a de atrito vale 60. Então, qual que é a força resultante na horizontal? Então, 100 menos 60 é igual a 40. Na horizontal, nós temos uma força sendo aplicada de 40 newtons. Veja que é 40 newtons positivo, por isso que ela continua indo para frente, porque a força motora é maior do que a força de atrito. Então, o trabalho aqui é positivo ou negativo? Positivo. É classificado como trabalho motor ou resistente? Trabalho motor, ok? Então, dessa forma, o trabalho é calculado pelo trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Qual que é a força total que é aplicada no nosso sistema? 40 newtons. Qual que é o deslocamento que ele diz? 100. Então, o trabalho total é de 4.000 joules, ok? Essa é a determinação pelo escalonamento. Pelo escalonamento, a gente determina força por força. Agora, a segunda forma da gente calcular é a determinação do trabalho pela soma dos trabalhos de cada força. A gente vai calcular o trabalho realizado por cada força, ok? Enquanto aqui a gente realiza pelo trabalho resultante, da força resultante, a gente também pode calcular o trabalho pela soma de cada força. Qual que é o trabalho da força motora? A força motora é igual a 100 e o deslocamento é 100. O trabalho então é igual a 10.000. O trabalho da força de atrito. A força de atrito é igual a menos 60. Vezes o deslocamento, 100. O trabalho da força peso. Como o deslocamento aqui é na horizontal, não há deslocamento na vertical, então o trabalho da força peso e o trabalho da força normal é zero, ok? Então, o total é igual ao trabalho da força motora, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal. A força motora é 10.000, a força de atrito é igual a 6.000, o trabalho da força peso é 0 e da normal é 0, resultando isso igual a 400. Você pode fazer da maneira que você escolher. Então a gente chega no trabalho realizado pela força peso. Nem sempre as nossas trajetórias serão na horizontal. A gente também tem trajetórias na vertical. Vimos que em movimentos horizontais o trabalho da força peso é nulo, né? Porque ele está movimentando na horizontal. Uma vez que o vetor peso é perpendicular ao deslocamento do objeto. Lembra? Todas as forças realizadas perpendicular ao movimento, essa força é nula. No entanto, em movimentos verticais para cima ou para baixo, o peso está na mesma direção do deslocamento e, portanto, realiza trabalho, ok? Então, suponha que uma bola de basquete com peso seja lançado para cima e percorra uma distância até parar no ponto mais alto, ou seja, a sua altura da trajetória. O trabalho realizado pela força peso, nesse caso, é negativo. Por quê? Negativo. Porque a força peso, ela sempre agirá para baixo, né? Ela sempre agirá para baixo. Mas se eu fizer um deslocamento para cima, esse deslocamento está sendo contrário à minha força peso, por causa da gravidade. Então, neste caso, quando a força peso será contrária, ou seja, um trabalho resistente. E o sinal da força ela é invertido. Trabalho realizado pela força peso durante a queda. Como ela está indo a favor da força peso, então esse trabalho é positivo. A força aqui é positiva porque ele está indo a favor da nossa força peso. Para concluir, vamos responder esse questionamento aqui. Trabalho motor e resistente da força peso. Durante a subida, o trabalho da força peso ele é motor ou resistente? Na subida ele está indo contra a gravidade, então ele é... Porque quando a força de deslocamento tem sentidos opostos, o trabalho é dito como resistente. Durante a descida, o trabalho da força peso é motor ou é resistente? Ele está indo a favor, então ele é chamado de motor. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Muita atenção para resolver os exercícios e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Até a próxima aula.
Tchau!